Fala galera, mais um Sem Papas com Lelo Giga e hoje um bate-papo sobre religião, fé e tudo que tem a ver com Deus. A gente pelo menos pensa isso, não é não, Vitão? É isso mesmo, e estreando esse novo quadro do nosso canal aqui, que é o No Papo do Sem Papas. E hoje a gente vai estrear com religião, né? Que é uma coisa que acho que tanto para mim quanto para você vai ser uma coisa que primeira vez que a gente vai mostrar nossas partes religiosas. As vertentes, né? As vertentes. De crenças aí. E aí, Vitão, fala aí. A gente, antes de iniciar o programa, estava falando um pouco sobre religião. E só para a galera entender, a nossa vertente é cristã, né? Com certeza. Sem aí condenação a qualquer outra religiosidade, né? De outras pessoas. Como é que é essa questão religiosa para você? No que você crê? Como é que é a sua base de fé? Bom, primeiramente quero agradecer da gente estar aqui hoje, né? Uma coisa muito legal. Bom, na verdade eu cresci na base cristã, sempre fui cristão, sempre fui uma pessoa muito crente a Deus. Primeiramente eu fui da igreja católica, me batizei, fiz primeira comunhão, mas aí quando eu cheguei lá perto dos 11, 12 anos de idade, eu vi que eu não concordava muito com aquela parte da igreja católica e me identifiquei também mais na parte da igreja evangélica. Dentro da igreja evangélica, para quem não conhece, existem várias vertentes de igrejas e etc. Então eu passei por várias, passei por coisa mais rigorosa, mas enfim. E aí depois de um tempo, como qualquer cristão que já frequentou a igreja, provavelmente já se decepcionou com a igreja, então eu me decepcionei também com as igrejas que eu frequentava tal, e aí teve um tempo que eu comecei a fazer uma missão fora da igreja, né? Eu sentia que eu tinha um chamado ali para levar as pessoas para a igreja de uma forma fora dela. Ou melhor, não para a igreja, tá? Eu me expressei mal, mas para levar alguma mensagem, alguma coisa ali do que a gente estava falando, necessariamente do amor de Jesus Cristo, do Novo Testamento ali, para as pessoas que não imaginavam que a gente ia falar sobre alguma coisa falando de Jesus. Então, isso aconteceu em meados de 2016. E agora eu retornei para a igreja, de fato, mas existe uma coisa que eu sempre falo, né? Falam para mim, você é evangélico? Eu falo, não, eu sou cristão. Tá? Porque eu acho que assim, a religiosidade da igreja evangélica, que existem vários paradigmas, etc., tem muita coisa que eu não concordo com aquilo. Então hoje eu sigo a fé cristã pela base cristã que foi deixado na Bíblia, etc., mas também eu acho que até você também, né, por vivência em várias, de saber outras religiões, de saber tal. Eu tenho respeito por todas elas e também tem coisas que eu concordo, de uma aqui, uma ali, que eu falo, cara, isso daqui faz sentido pra mim, não tem o porquê, entendeu? E outras que talvez na evangélica ou na católica, enfim, a gente não consegue ter às vezes tem até um repúdio, assim, uma coisa do tipo. E assim, hoje eu tenho também uma coisa numa espiritualidade em geral que eu admiro a busca do divino, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, sei lá, o evangélico vira e fala assim, nossa, você é católico, então você vai pro inferno. Você é judeu, você não amou Jesus Cristo, então você vai pro inferno. E, cara, eu, como eu falei, eu respeito e sei que, tipo, existe uma busca num divino, seja pra cada coisa ali. Então, esse é um resumo das coisas da minha vida religiosa até agora. Legal, isso aí. Na verdade, assim, é bom a gente colocar essas coisas, a gente que como apresentador, de uma certa maneira, que apesar da gente ter uma base, né, religiosa, o intuito do programa é uma colocação não tendenciosa. Sim, com certeza. Né? Deixar a coisa, então, para quem está assistindo, a gente vai... Acho que durante o papo a gente pode até ser meio que cancelado por algumas religiões aí, talvez. Sim. Mas, para o pessoal entender, a gente simplesmente quer colocar coisas e vivências nossas durante o tempo
e questionamentos nossos durante o tempo de nossas vidas, que torne isso aqui algo que não é tendencioso a nada. Exato. Né? Deixar claro aí para o nosso inscrito no canal, para as pessoas que estão assistindo, que a ideia é justamente não uma colisão de ataque a qualquer coisa, mas sim uma abertura de cabeça para que as pessoas possam pensar um pouco mais no que está aí. E um papo mais leve também. Eu acho que a gente tá registrando uma conversa nossa, né? É verdade. Não é uma coisa que, diferente de trazer um convidado aqui que a gente realmente quer falar, quer colocar a vida, a gente tá batendo papo, tá expondo opinião. Não quer dizer que a gente é dono da verdade. E é quando a gente fala de fé, a partir do momento que é uma fé, é uma crença. E a partir de uma crença, não existe realmente uma certeza daquilo, né? O que vai levar a sua certeza é a sua própria fé. Então, independente do que você pensa, ninguém sabe a verdade de fato. Alguma coisa comprovada, né? Tanto que tem os ateus, né? Que são as pessoas que não acreditam em nada. Falam assim, ó, eu não acredito justamente porque não existe matéria para se comprovar. Não existe matéria. Deus não é matéria. Deus não dá para ser... Não sabemos o peso de Deus. Sabemos a altura de Deus, entendeu? Então tudo que a gente está falando é pela fé. Então, não importa se você acredita nisso ou acredita naquilo, a gente só vai falar de crença. E aí, por favor, não cancelem a gente. Eu queria falar um pouco da minha experiência de fé. Eu sempre, quando criança, eu tive uma curiosidade enorme para saber o que está do outro lado. Né? E de verdade, seja o que for que as pessoas disserem, só vão realmente saberem o que está do outro lado na sua complexidade quem realmente já partiu e foi para lá. Exato. Então eu sempre quis saber, e uma coisa que sempre me importunava, essa questão de céu e inferno. Né? E isso me fez, de uma certa maneira, também, de igreja nenhuma, buscar uma igreja evangélica. Né? E dentro da igreja evangélica, eu pude exercer até cargo dentro da igreja, ser líder de jovens, pregar de jovens, pedir dízimos, né? E depois a gente entendendo, né, que toda essa religiosidade, às vezes, ela, ao meu modo de ver, ela muitas vezes mais atrapalha a sua relação de proximidade com Deus do que ajuda. Né? E aí eu depois que eu vim me tornando um pouco, estou falando de mais maneira genérica, eu fui crescendo um pouco mais, eu tive a oportunidade de visitar muitos países fora, ter uma vivência realmente muito assídua com outros países, outras realidades, outras culturas asiáticas, culturas africanas, culturas árabes, outras culturas dentro dos países latinos que a gente está. Há pouco tempo eu estava no Peru e já tinha ido ao Peru já anteriormente, fui agora pela acho que segunda ou terceira vez, e tive a oportunidade de presenciar, estudar várias coisas que estavam ligadas àquela religiosidade daquela região, né? E quando você começa a entender um pouco mais essa diferença cultural e o quanto a religiosidade ela influencia em cada uma e quanto ela tem um sentido de dominação, você começa a não só se questionar o porquê que as religiões fazem certas coisas, mas se questionar qual é o real caminho que a gente deve trilhar de uma maneira mais sincera conosco mesmo. Exato. E aí isso criou uma formatação nos últimos 30 anos da minha fé, né? Entendendo que 3 coisas básicas realmente foram levadas a sério realmente em todas as religiões, né? Quando você fala de amor, né, ao próximo, quando você fala realmente de ascensão espiritual. É o que Jesus realmente falava. 3 coisas muito básicas, né? Que o reino seria implantado mesmo no coração do homem, independente do que dissessem a ele do que fazer ou não, né? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo
como a nós mesmos, né? Então a gente aprende assim, eu não vou mentir por quê? Porque eu não quero que mintam para mim, não vou, Exato. né? Não vou tirar, não vou roubar, não vou mentir, não vou enganar, porque não quero. Então quando você começa a entender essa joia, né, que foi deixada para a gente através da vinda de Jesus e se encaixa em qualquer outra cultura mundial. Quem está te falando isso é uma pessoa que realmente conhece, não consigo contar com exatidão, mas mais ou menos 160, 170 países diferentes no mundo. E você vê que quando você fala de qualquer coisa boa e do bem em outra religiosidade, está incluído esse fator. Isso com certeza. Isso é uma... eu gosto muito de estudar sobre religião também, é uma coisa que... porque foi assim, quando eu entrei na igreja evangélica, né, a gente tem muitos paradigmas, tipo, o umbandista, o candomblé vão tudo pro inferno porque adoram demônios e etc. Tal. E eu cresci também com essa conclusão, porque era uma coisa que, de fato, eu estava imerso dentro de uma doutrina que acreditava naquilo. E essa doutrina não era uma coisa que eu buscava a minha opinião, eu apenas ouvia e aceitava. Você está falando do quê? Da Umbanda, Candomblé? Isso. As religiões afro-religiosas, né? Isso. Que são de descendência africana, né? Então, por exemplo, a gente pega... de matriz africana, melhor dizendo. E aí quando a gente pega um Umbanda tal, e o Candomblé, e aí você entra, eu tava numa igreja que, tipo, abominava aquilo, entendeu? Não tô falando que são todas as igrejas que fazem isso hoje, eu tô querendo dizer que eu estava imerso dentro de uma igreja que fazia isso. E eu não tinha como base... é isso que eu penso, às vezes você não tem a base de Jesus, você tem a base da religião. Sim. Você não está falando o que Jesus falou, o que Jesus falou. Você não está acreditando naquilo que Jesus falou, o que Jesus deixou pra gente. Você está falando você está ouvindo o que o pastor está falando. E o que ele interpretou de uma palavra da Bíblia, que às vezes ele tira um trecho e vira um contexto inteiro. Tá? E aí teve um start que eu lembro que, tipo, eu comecei a... eu tive uma outra coisa que foi com a cultura Rastafari, que é uma do Bob Marley, que é uma... É quase uma igreja, quase um cristianismo. Eles só acreditam que Haile Selassie é a volta de Jesus, mas enfim, o resto é praticamente igual. Que quando eu comecei a ouvir através do reggae, através de outras coisas, através de algumas coisas, eu falei, cara, mas peraí, eu sou evangélico, o cara é Rastafari. O cara tá falando as coisas que eu acredito. Peraí. E aí eu vi assim, aí eu fui, por exemplo, pro kardecista, por exemplo, que na minha base também a gente já frequentou algumas outras igrejas, por exemplo, sempre espírita, tipo Bezerra de Menezes, por exemplo, tal. E aí eu, cara... ali também fala a mesma coisa que eu acredito. Aí você vai pesquisar, por exemplo, a Umbanda, por exemplo, que, beleza, tirando todos os rituais, não estou falando disso, mas da crença, do amor, do tal, e tem Jesus Cristo como Oxalá, etc. Eu falei, cara, eles falam da mesma pregação de maneira diferente. E aí eu falei, pera, eu preciso começar a entender. Abrir a cabeça, né? Abriu minha cabeça. Eu falei, peraí. Não é bem assim, o cara tá adorando o demônio. Calma. Mas sabe o que acontece? Deixa eu só entrar nessa questão das religiões com matriz afro. O que eu penso é o seguinte, como qualquer religião que aconteça, depois a gente pode falar das igrejas, da igreja católica, das igrejas denominadas protestantes. E muita gente diz assim, você tem preconceito, as pessoas que são de religiões ou se identificam, né, com as crenças de matriz afro-africanas. Eu já tive a oportunidade de ir para a África e vi vários rituais, inclusive rituais vudus, de perto. Né? Isso é uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça e a gente vai falar muito sobre isso aí durante o programa, talvez. Que eu sempre quis ver em loco e acontecia. Então, muitas vezes, também existe o preconceito contra o evangélico, também existe o preconceito contra a igreja católica, e esses preconceitos, alguns deles são preconceitos e alguns são conceitos realmente formados, não são preconceitos. Né? Só para a gente entender o que é preconceito. Preconceito é uma ideia que você tem
pré-formada de algo que você não tem informação e não tem fundamentação comprovada ou vivência. Né? E o conceito é algo que tem fundamentação de algo que acontece. Quando a gente fala do que pode acontecer que chamam de preconceito de uma igreja, de uma religião de matriz afro, existe sim nessas religiões uma busca por um poderio, né, onde pode-se fazer um que chamam de trabalho, sim, o ritual, que podem prejudicar as pessoas. Né? Isso, com certeza. Esse é o problema maior que eu acho. Essa questão, tipo assim, dessa busca de quem frequenta, né, de quem é dessa identidade religiosa, usa muito essa questão do medo, né, diante de outra pessoa, podendo realizar alguma coisa no sentido, eu tenho poder para fazer mal. Né? Então você tem obras de amarração de sentimentais, você tem obras de retirada de pessoas dos seus empregos para adquirirem outras, né? Colocar doenças. E quando você começa a entender que as pessoas usam isso, né, para mostrar um certo poderio e medo, isso não se cria um preconceito. Eles acabam, são pessoas que estão nessa religião que acabam criando medo. E isso acontece, isso é um conceito, isso não é um preconceito. Né? Eu concordo. Isso é o ruim que acontece, acaba acontecendo no medo das religiões de matriz afro-africanas. Né? Sim. Eu acredito que talvez que assim, quando a gente fala de igreja, uma coisa que é interessante já falando nisso, é que as religiões aqui brasileiras, por exemplo, Umbanda, o Candomblé, eles são matrizes africanas, mas não existe o Candomblé e Umbanda lá na África, né? Ele é uma religião brasileira com matriz africana, né? Então, o que eu vejo é que, assim, isso é dentro de um... Vai ter gente que vai discordar de você já aí, tá? Não. Você vai ver lá nos comentários aí embaixo e fala, não, esse cara não sabe nada. Posso estar errado. Se tiver, já deixa nos comentários, deixa o link, mas pelo que eu sei, a Umbanda, por exemplo, é uma igreja brasileira com matriz africana, né? Existe, por exemplo, acho que, se eu não me engano, o Quimbanda, por exemplo, aí já é uma coisa... É uma vertente mais densa no sentido de trabalho do que o Candomblé, vamos dizer assim, né? Exato. E aí, assim, por exemplo, porque o que eu vejo é que dentro, assim como você pode... assim como em outras religiões, e assim como... talvez até próxima do católico, por exemplo, tem gente que quer usar algumas coisas para o mal também, entendeu? Sim, por mais que você fala assim... Vamos falar sobre isso também, né? E assim, não é pelo mal do tipo... Que eu acho que ninguém quer necessariamente fazer o mal de forma ruim. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a pessoa faz aquilo achando que é o melhor para aquele negócio no momento. Não estou defendendo nem acordando, eu não entendo estou fazendo perfeitamente. Nada. Eu tô querendo dizer que às vezes elas fazem isso. Só que quando você pega o conceito da religião em si para o bem, entendeu? Você tem algo muito próximo do divino do que outras religiões. Aí vamos falar assim, vamos pegar algumas religiões que talvez elas brigam entre si e talvez falem da mesma coisa. Que é o kardecista, o católico e o evangélico. Os três adoram a Jesus Cristo. Os três levam Jesus Cristo como seu salvador. Os três têm as coisas, só que cada um de uma maneira diferente, entendeu? É óbvio, né? Tem algumas coisas igual o pessoal fala, mas católico adora imagem. Negócio, tal. Tudo bem, mas a busca do divino, é isso que eu falo, que eu penso assim. A busca do divino é muito melhor do que você não ter nenhuma busca desse divino, na minha concepção. Tá? E aí, até, por exemplo, até o judaísmo também, que era uma coisa que é do Velho Testamento ali, tudo bonitinho, mas também está próximo do que a gente... uma das bases do cristianismo, uma das bases do cristianismo, até porque a Torá é muito parecido com o Velho Testamento. O Velho Testamento tem mais alguns livros. A Torá, para quem não sabe, é basicamente os 5 livros do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Né? Que não é exatamente nessa ordem, é Gênesis,
É os 5 livros de Moisés, se não me engano. Não, dizem que de Moisés, mas não é bem assim. Tá. Mas é Gênesis, se não me engano, Números, Levíticos, Deuteronômio e mais um, tem um quinto, não sei, é Josué não, né? Levítico, você já falou? Gênesis... Vamos pesquisar? É Gênesis, Números, Levíticos, Deuteronômio e... Peraí. Livros... será que eu estou perdendo um aí? Torá. Gênesis, Êxodo, claro. Êxodo. Êxodo. Levítico, Números e Deuteronômio. Exatamente. Esse aí compõe a Torá. E depois você tem o restante, que é o Velho Testamento ainda, que compõe uma outra parte, que esqueci o nome agora, que é exatamente o Velho Testamento dos protestantes. Exato. Né? Os protestantes tiraram 6 livros da Bíblia Católica porque não são reconhecidos dentro desse conceito judaico, né? Que são os livros judaicos. Então, por isso que eles foram retirados. E o Novo Testamento evangélico, o protestante, é igual ao Novo Testamento católico. Né? E é muito interessante que quando a gente pega... Uma coisa que é legal, que assim, quando a gente parte... Eu vou falar uma coisa, eu sempre fui de base cristã, estou começando a ler a Bíblia de fato mesmo, assim, de pegar de cabo a rabo agora. 6 meses, entendeu? E é uma coisa que quando você lê, você fala, opa, peraí, tem muita coisa que eu não sabia na Bíblia aqui. E aí quando você vai pesquisar, mais ainda, por exemplo, assim, que você tem 4 principais, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Marcos, João, não sei a ordem, né? Mas Marcos, João, Mateus e Lucas. Na verdade, se não me engano, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Na ordem. Mas assim, essas são as 4 pessoas. 2 foram apóstolos do tempo de Cristo, ok? Marcos e Lucas... Aí, beleza. Uma coisa que eu pensava, eu achava que os 4 eram apóstolos que estavam junto com Jesus. Porque às vezes você lembra dos nomes, discípulos, né? Discípulos, isso. E aí quando apóstolos é quem fundou... isso. Discípulos. E aí quando você pega aqui, você fala assim, cara, mas e beleza, quem foi Lucas e Marcos? Porque você sabe que... Aí você entende... Isso eu descobri 6 meses atrás. Falei assim, beleza, Mateus e João... foram ali. Discípulos. Okay. Foram um dos 12. Quem foi Lucas e Marcos? Aí eu pensei assim, cara, beleza, deixa eu ver. Aí eu descobri que Lucas não conheceu Jesus. Aí eu falei, mas peraí, então Lucas não fala de Jesus? Aí você leu o negócio de Lucas, fala de um monte de coisa de Jesus. Eu falei, mas se ele não conheceu, como ele pode ter? Aí você entende que ele foi por relatos do apóstolo Paulo. Sim. Tá? E aí você entende que Marcos... Paulo não. Paulo não conheceu, não andou com Jesus. Não, Lucas, ele foi, antigamente ele era Saulo, aí ele era praticamente perseguidor de Jesus Cristo. Sim. E aí depois ele se converteu e virou Paulo. E hoje ele é o responsável pela implantação da igreja. Apesar talvez dessa designação ter sido para Pedro, né? É uma coisa muito louca, né? Que um cara que não seguiu a Cristo, ele não era discípulo, não era. Ele foi o maior perseguidor de Cristo. Ele basicamente que montou um novo modelo de igreja de novo. Não, e aí você vê depois de João até Apocalipse, que Apocalipse também, se eu não me engano, foi João que viu o Apocalipse também. Sim, João. Mas você vê, praticamente é apóstolo Paulo ali, e tem algumas coisas de Pedro ali e João que fez mais algumas coisas. Mas, tipo, o resto é para Coríntios, Romanos, tal, tudo Paulo que fez. Tudo Paulo. Então, aí você pensa assim, cara, como então Lucas não conheceu isso daí, entendeu? Lucas foi através de Paulo, Marcos também foi através de Paulo. Entendeu? De relatos de perseguição que Saulo, na verdade, que virou Paulo depois. A única coisa que eles falam que Marcos estava presente é na multiplicação dos pães e dos peixes.
entendeu? Fora isso, Marcos... Que se relata a mais de 5 mil pessoas. Ali, né? Mais de 5 mil pessoas, então Marcos é o único fato que estava ali. Então, o que eu quero resumir disso tudo? Eu quero falar assim, quando a gente conhece a palavra disso daí, a gente entende quem Jesus era de fato, e não o que estava sendo feito. E que existe uma diferença muito grande do Velho Testamento para o Novo Testamento. Você pega, sei lá, Juízes, parece... Não, é Juízes que vem depois de Josué, né? Sim, Juízes. Juízes. Você pega Juízes, parece Game of Thrones, velho. Não. O negócio parece sangue por toda parte, velho. Eu falo, ó... Aí o cara entrou lá e matou todos os homens e as mulheres da cidade, foi outro, e aí reinou por 40 anos de paz, e aí depois veio o outro. Isso. Matou todo mundo, e matou todo mundo, e matou... Você fala, cara, que... Só guerra, né? É sangue... Mas sabe, quando eu falo nessa questão de conceitos concebidos ainda das religiões, e quando você vai falando, eu percebo uma coisa muito forte quando a gente vê essas constituições desses livros, né? Para que o pessoal, às vezes, não, a gente está falando mal das religiões afro, e ninguém está falando mal de ninguém, a gente está falando só os pontos, conceitos. E quando a gente percebe também que as religiões cristãs, quando vê essas constituições dos livros, né, você vê também muito fator dominação. Sim. Né? Você percebe que as pessoas estão utilizando, não sei de que, com que base, né? A persuasão, né? Com que base realmente retilínea estão fazendo isso, mas você vê isso na igreja chamada protestante evangélica, um poder de persuasão muito forte para a dominação das pessoas acreditarem, né? A gente estava conversando inclusive sobre isso aí, da cenourinha que você vai tendo, né? Você vai dar para Deus o seu dinheiro, exato, né? E você vai receber algo. E, na verdade, os evangélicos, os protestantes, até mesmo a Igreja Católica, dizem que existe a Igreja Católica não sofre tanto preconceito hoje, eu não vejo dessa maneira, mais da parte dos protestantes, né? Sim. Protestante. Mas falando dessa questão ainda de preconceito e conceito, as pessoas dizem que se identificam, né, com essa religião, que são preconceituados, né, em relação a duas coisas. A questão de condenação em relação ao que as pessoas fazem, né, trazendo a verdade unicamente para eles, e um poder de persuasão, de dominação para benefícios financeiros. E aí dizem, não, isso é um preconceito que fazem com a gente, que não é bem assim, não. Também não é um preconceito, é um conceito. Né? Realmente se utiliza isso. Com certeza. E, né, por mais que eles não gostem, por efeito de dominação de pessoas, e realmente os protestantes, né, de igreja evangélica realmente condenam as pessoas. E é uma coisa maluca que a gente está falando agora, que eu acho muito louco. Isso acontece nas igrejas evangélicas. E a gente tem quatro passos, né, até você chegar num total condenação de um outro indivíduo. Né? A gente está falando sobre isso agora. Primeiro é o que todo mundo pode ter. Você de uma maneira, eu sou de outra, e eu posso não concordar. Até aí, ninguém é igual a ninguém. Né? Depois, passando para o segundo passo, eu não só não concordo com o que você é, ou com o que você pensa, ou como você pensa, mas eu condeno a maneira como você pensa. Quer dizer, a minha verdade é absoluta. Já não ficou legal isso, mas se você guarda isso para você até então, a gente engole. Né? Eu penso assim, pelo menos dentro de uma evolução, né, realmente cristã, falando de Cristo. Né? Sim. E aí depois, os dois estágios são os mais terríveis, porque eu não concordo com o que você pensa ou fala, e cada um pensa cada um. Depois eu passo a criticar. Depois eu passo a querer te aceitar só se você for do jeito que eu sou. Não querer mudar a minha opinião. Eu tenho que mudar a sua opinião. Aí já além de eu não concordar e além de eu te criticar, eu quero que você seja como eu sou. Né? Aí é um problema, vira um problema sério. E aí, como se isso não bastasse, a gente parte para o quarto estágio. Né? Se você não
pensar como eu quero e não ser como eu quero, você não é digno de estar no meu meio. No meu meio e não é digno de receber o meu respeito. Sim. Isso é uma coisa completamente anticristã. Sim, com certeza. E aí essas coisas que são que os evangélicos ou os protestantes dizem serem preconceituados, né? Receberem preconceitos, né? E não é um preconceito, isso realmente acontece. Então isso é um conceito da religião. Exato. Não, com certeza. Eu falo assim, ó, eu sigo a igreja evangélica, mas a igreja evangélica tá lotada de cara ladrão, de cara importuno, de coisa, um monte de coisa, assim como qualquer outra parte do mundo que tenha isso. Né? Ser evangélico que tá me achando ruim, é verdade. Tem um monte de gente que quer ganhar dinheiro, infelizmente, velho. A gente só tá falando de coisas que realmente acontecem. Por enquanto, falando o lado obscuro da coisa, né? Cada uma delas. Todo mundo tá falando assim, às vezes mal da Umbanda, mas, cara, como eu falei, esse lado obscuro da religião que a gente tá justamente todo lado falando, da religião existe o lado bom e o lado ruim. Acabou, que assim. A gente vai falar dos bons, né? E assim, a gente tá falando, assim como você tava falando que, por exemplo, tem religiões como que vão, que acreditam que vão fazer mal para outro, na igreja evangélica, ou até no mesmo princípio, às vezes, que é uma igreja que vai satanista tal, ela vai ter a mesma coisa, que é a mesma ligação, tipo, é o extremo de Deus ao inferno. Uma coisa engraçada que eu já vi vários rabinos falando sobre essa questão de Satanás e diabo, e é uma coisa interessante se a gente for pensar, né? Não defendendo também, e eu acho que o satanismo ele cai dentro de... É um fator perigoso na hora que você tem uma pessoa que acaba trazendo para si conceitos que pode fazer qualquer coisa a qualquer custo, que é uma coisa meio que o satanismo tem. Sim. Né? E a coisa extremamente de trocas espirituais por coisas extremamente materiais, né? Essa coisa acaba acontecendo. E essa coisa de fazer qualquer coisa a qualquer custo é muito perigoso. Né? Mas quando você vai ver essa questão, né, satanista, essa questão... Tem um papel evolutivo também, eu acredito nisso. Sim. Né? Porque, pensa bem, quando... vamos pegar a história mais básica, né? Quando Deus cria Lúcifer, né? que a ideia de Satanás, Lúcifer, sim. diabo, demônio, vem da criação de Lúcifer. Né? É um anjo que se revolta, né, contra Deus, né, querendo ser Deus. E contra a criação humana, né? Depois ele contra a criação humana, mas inicialmente é contra Deus mesmo, ele quer ser igual a Deus. E ele vira um anjo caído, trazendo para si um texto dos anjos do céu, assim está lá em alguns textos bíblicos, que a gente não vai ficar agora citando para não se tornar coisa massiva. Né? Mas, e aí o que acontece? Cria-se o lado mal, totalmente obscuro, mas eu acredito que na infinita sabedoria de Deus, Deus sabia tudo o que estava acontecendo. Né? E Deus estava criando uma oportunidade para nós escolhermos aquilo que realmente queremos. Né? Então, quando você vai para o judaísmo, nunca que Satanás, Satã, ou o nosso Lúcifer, né, na linha cristã, diz de ser uma coisa má. É como um opositor. Né? É aquele que te faz pensar e te faz escolher o caminho realmente que você quer trilhar, se é o caminho de algo que tenha luz ou se é um caminho obscuro. Né? E se você entender, Satanás, de certa maneira, vamos chamar assim, tem o seu lado de divindade também. Né? Tem o seu lado de fazer com que o ser humano tenha escolha, né, dessa obscuridade e possa escolher a luz de uma maneira mais segura, vamos dizer assim. Voluntária também. Voluntária, isso. Né? Então as pessoas precisam entender que tudo cumpre um papel. Né? Não, eu acho que eu concordo totalmente. Só que eu acho que assim, quando a gente entrou, quando você fala na parte de periculosidade da parte ideia, de você, né, levar as trevas como
como total seguidor, é que por causa que realmente na Bíblia também fala que quando Lúcifer, ele teve toda aquela, mas ele se revoltou muito contra os humanos. Então, ele fala que assim, mais do que Lúcifer odiar a Deus, porque na verdade ele não odeia a Deus, ele não concorda com o que Deus faz. É quase o mesmo conceito de Judas, entendeu? Então é quase o mesmo conceito de Judas, que Judas não era um cara que não acreditava no poder de Deus. Judas não era o cara que não acreditava que Jesus era o Cristo. Ele não concordava com aquela infinita sabedoria, o infinito poder que Jesus tinha, que ele não virava um dragão e botava fogo em todo mundo na época de deixava... É justamente essa escolha que nós temos de fazer usar o lado obscuro, né? Coisa que Jesus resolveu não usar. Não tinha, exato. E aí quando ele falou assim, porque Jesus tinha poder para fazer, para acabar com os romanos, mas ele falou, minha missão não é essa. Minha missão não é essa, acabou, minha missão é ser cordeiro. Não é vir como um militar igual todo mundo achava. A gente até teve a discussão sobre a questão do Messias, tal, a gente falou tal, mas assim... ele veio para ser o cordeiro, para salvar no mundo espiritual, não para salvar em terra, entendeu? E tanto que, assim, até hoje, às vezes você se torna cristão, não é uma coisa que você fala, beleza, agora eu tô numa casa. Não, é muito pelo contrário. O que você vai viver aqui, em terra, provavelmente vai ser algo muito pior do que se você não fosse cristão. Sim. Entendeu? É isso, mas assim, no final você vai ter algo que nada no mundo pague, é isso que eu acredito, pelo menos. Então, quando a gente fala desse conceito disso, a gente pensa que todo mundo que serve a alguém que odeia a gente, no final, quando a gente parar de ser útil, porque pensa o seguinte, hoje o diabo, Lúcifer, Satã, qualquer coisa que a gente chame, qualquer parte das trevas, ele precisa de alguma coisa de nós. Ele não consegue chegar igual Deus consegue ver no nosso coração, tal. Então, ele tenta ludibriar ali, falar, nos confundir, acabar com as coisas através das beiradas, né? E a partir do momento que a nossa alma fica para ele, vamos pensar no conceito que a gente conhece clássico. A pessoa foi lá na trincheira, não, como chama, encruzilhada. Foi lá na encruzilhada, fez um pacto com o capiroto e virou o disco da Xuxa ao contrário e já era. Então, aí, beleza. Aí fez o conceito para ele ganhar uma casa. Agora, só que assim, quando você faz um pacto, existe um acordo. Então, você quer uma coisa, ele também quer. Porque no final da sua vida, quando você não tiver mais nada que ele queira, que é a sua alma, acabou. Eu acredito, pelo menos, que, tipo assim, a partir do momento que você faz isso, realmente, ele leva a você a um ponto que você vai perder tudo. É uma coisa que as pessoas precisam começar a entender, que eu acho que a gente já vive uma coisa meio que espiritual. A gente já está aqui, já é muito espiritual. Já é o que é uma coisa sobrenatural, né? É o mesmo quase que espiritual. O sobrenatural é tudo aquilo que sai da tendência natural das coisas, né? E o que acontece? Quando você sai dessa tendência natural, o que seria o natural? Seria uma explosão de massa só do Big Bang. A vida inteligente já é algo sobrenatural. Exato. O Big Bang pode ser algo sobrenatural. Cara, o fato de você falar pelo celular, o fato da gente transmitir as imagens por meio de frequência, a gente já, né, um avião que tem 50 toneladas, né, voar acima de 30 mil pés, 40 mil pés, existem isso aí, atingirem velocidades absurdas. Isso são coisas que, se a gente for pensar bem, quebram muitas... Existe uma explicação da ciência, mas quebram naturezas que estariam na nossa imaginação, né? A gente é capaz de fazer coisas... Então, assim, as pessoas precisam entender assim, as energias são frequências, né? O que muda cada coisa e dá formato a cada coisa são as mudanças de algumas coisas que a gente pode ver. Por exemplo, a gente está aqui
respirando o quê? Ar. Ar. O que tem no ar? Tem O que te mantém vivo? Oxigênio. Você consegue ver oxigênio? Não. É possível ver oxigênio? Não. Não, é possível. Como? Através de outros tipos de... O que tem aqui dentro? Água. Água. H2O. H2O. Sim. O que é H2O? 2 moléculas de hidrogênio mais uma de oxigênio. Então, aqui tem oxigênio e a gente consegue ver, ele está líquido. Sim. E ele pode se tornar, pode mudar de cor, inclusive, ou pode mudar de dureza, não pode? Sim. Tá bom. Qual o nome disso? Vai virar gelo. Gelo. Tá bom. E o que mudou para algo que você absolutamente não consegue ver, que te mantém vivo, a uma coisa que pode ter uma rigidez tão forte, que inclusive é usado até em indústrias para cortar materiais mais densos que o ferro, que é o gelo. Né? A água, por exemplo, pode cortar o aço. Sim. O jato, né? São basicamente algumas coisas. A física quântica, ela explica algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, o que pode mudar? Uma delas é a frequência em que está a molécula. Sim. O quanto ela está mais perto, ela está mais acima ou abaixo. Essa frequência é capaz de levar qualquer coisa ou mudar o formato de qualquer coisa. As imagens, por exemplo, que a gente vai passar por ali, são todas passadas através de frequências e podem tornar isso visível ou não visível, palpável ou não palpável. Outra coisa que pode mudar, a temperatura da molécula. Sim. A gente está falando da água. Aquilo que a gente vê de neve, nada mais é que hidrogênio e oxigênio congelado. Sim. Né? A densidade das moléculas pode mudar também. Né? E a velocidade que a molécula está também torna ela mais ou menos densa. Então imagina que esses 4 fatores dentro da física podem mudar completamente tudo que existe. Eu costumo dizer que a vida após a morte é algo completamente científico e comprovado. Exato. E aí, para que a gente possa ter um entendimento dessas questões de frequências, todas essas frequências e partes físicas que a física faz, ela é capaz de atrair para si coisas existenciais que têm a mesma frequência, que têm a mesma densidade. Então imagina que o que a frequência obscura quer? É que você tenha a sua alma obscura. Para que ele tenha mais massa, para que ele tenha mais poder. Ou seja, Lúcifer continua, através dessa frequência, tentando ser maior que Deus. Sim. Porque quando ele atinge a tua alma, ele pegou toda a energia que está dentro de você. Exato. Entende isso? Sim. E você vai mudando a sua frequência à medida que você vai pensando. E olha só que louco isso aí, o Vitor. Imagina que dentro desse conceito, tudo tem essas 4 primícias e tudo é pautado como energia. Uma vez que tudo é energia, se transforma em massa, como o oxigênio, por exemplo, que a gente está vendo. Consegue entender isso? Sim, sim. Por exemplo, a luz que está iluminando a gente aqui agora, a gente não consegue vê-la em termos os átomos que estão soltos, mas eles estão aqui. Sim. Estão criando a imagem que eu posso te ver. Se elas diminuírem, eu posso não te ver. Né? É igual ondas de micro-ondas, por exemplo. Então imagina que cada vez que você pensa, para que haja o seu pensamento, existe energia. Tem que haver dispersão de energia. O cérebro, muita gente não sabe, eu vou te falar como biomédico, é o órgão do corpo que mais tem dispersão de energia. Ele precisa de muito carboidrato, de muita gordura para funcionar e precisa de muita dispersão de oxigênio, ou oxidação. Então, cada vez que você pensa, cada vez que você está colocando o seu cérebro em atividade, isso só é possível porque existe uma descarga elétrica. Consegue entender isso? Sim, com certeza. Se esse pensamento é gravado por uma descarga elétrica, porque ali se tornou uma matéria. E toda matéria vai ter densidade, vai ter frequência,
vai ter velocidade molecular, e vai ter todas essas premissas que eu disse, porque a matéria tem isso. Então, aquilo que nós chamamos de completamente espiritual é completamente matéria. Consegue entender isso? Sim. E aí que eu falo uma coisa assim... Olha só que louco. Do que você estava falando, que existe o sobrenatural e o natural, e aí a gente faz com que tudo vire natural. Natural ou sobrenatural. E não existe essa... E aí que eu quero chegar. Não existe esse muro. Existem densidades diferentes, frequências diferentes. Então imagina que você é um ser que cada vez que você pensa, aquele pensamento é gravamado por uma criação energética, e uma vez feito, nunca mais é desfeito. Darwin, que é um dos maiores colaboradores da parte científica, ele diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Uma vez que você criou essa parte de identidade na sua alma energética, você sendo um cientista, você sendo um espiritualista, chame do que você quiser, mas essa alma está gravamado dentro de você. E ela carrega energia dentro de você, obedecendo todas essas primícias frequenciais, de velocidade, de densidade, de temperatura. E aí, uma vez que o seu corpo deixe de existir, aquilo que está dentro de você jamais deixará de existir. Por quê? Porque aquilo se tornou matéria. E aí, quando aquela matéria que está aí dentro, que é sugada pelo teu corpo, desliga, ela sai para fora. E ela é uma massa que vai ser sugada para onde? Para onde existe a frequência que ela se identifique. E aonde que ganha força. E aonde que essa frequência vai se juntar para uma frequência mais obscura, se você tem ideias, tem atos mais obscuros, para um lado obscuro, ou se você tem uma atuação de luz, para um lado de luz. Exato. Interessante isso, né? Não, é interessante. Você já tinha parado para pensar nisso? Já, não, já, isso é total. E eu tenho mais uma coisa que é o seguinte: quando a gente tem contato físico com alguém, a gente deixa, querendo ou não, a gente troca moléculas ali, Sim. né? Seja ali. Energia, e aquela molécula está em um tipo de vibração. E aí, dependendo de como a gente alguém se toca, alguém faz assim, a gente consegue ficar na mesma frequência daquela pessoa, seja para ruim, seja para mal. E uma coisa que é muito interessante nisso, não sei se você sabia disso, se duas pessoas ficam abraçadas durante um tempo, o coração delas ficam sincronizados. Não sabia disso. Isso é verdade. Mas em cima de quem que você tem essa... Não, é comprovado. É comprovado isso aí? Se o nosso ouvinte lá for lá na internet olhar, isso aí pode pesquisar, que isso aí é verdade. Bom, pelo menos eu posso estar, se tiver, novamente, mostra ao contrário, mas isso é uma coisa que já pesquisei, pelo menos na época, era realmente verdade. Quando você está abraçado com uma pessoa, durante um tempo, os corações... Essas questões de frequência, energia, Vitor, é muito real, né? E aí a gente vai chegando a uma conclusão que, assim, sempre Deus colocando para a gente as nossas escolhas. Então, muitas vezes, não é a religião a qual você acredita, mas sim o quanto o teu coração é capaz de emanar uma energia de luz ou de coisas boas, porque, assim, a base da bondade Jesus deixou, cara. É amar a Deus sobre todas as coisas, o meu próximo como a mim mesmo, e a decisão é minha. A decisão não é do demônio, a decisão não é do anjo, a decisão é nossa, né? O reino de Deus é constituído dentro de você. E você é o protagonista da sua vida. Exatamente. Então as pessoas precisam entender essa questão, e eu costumo dizer uma coisa, Vitor. Eu estava falando, né, fora ali, e é verdade. Cada um pague a sua conta. Com certeza. Entendeu? Cada um vai responder por si só. Exato. E o problema é que as pessoas ainda continuam querendo responder pelas outras. Então, quando cada ou por Deus, né? Como ou se por... E é demais, né? Engraçado que... Deus não deixou representante. Cara, assim, uma coisa assim... muito louca isso, porque assim, a gente de uma forma muito limitada, muito sem conhecimento, muito sem nada, queremos dizer como Deus é, aí que é de pirar.
Como Deus é e como ele criou, né? Eu acredito na Bíblia como um livro divino, mas eu vejo assim, ele veio como a própria Bíblia descreve o trigo e o joio. Sim. Né? Ali eu acho que a Bíblia está sendo usada também muito como uma ferramenta de manipulação, cara. Ah, isso com certeza. Isso com certeza. Por isso que eu falo, às vezes, você ter a sua leitura da palavra é muito importante. É muito importante. Porque, por exemplo, tem coisas que eu acredito muito na parte da ciência também, e eu gosto muito quando coisas se casam com a Bíblia. Eu falo, cara, olha que legal. Verdade. Então, tipo, por exemplo, assim, tem muita gente que fala assim, eu não acredito no Big Bang. Porque Deus nunca falou do Big Bang. Aí eu falo, tá bom, beleza. Aí eu falo assim, então o que Deus falou? Não, ele no primeiro dia falou, haja luz. E aí o que aconteceu? Houve luz. Antes do Big Bang tinha o quê? Nada. Não tinha luz, velho. Aí depois do Big Bang teve o quê? Luz. Cara, agora, se você é o jeito que você imagina, não é o Big Bang... Isso que você tá falando, você já parou pra pensar numa verdade absoluta, que não tem como a gente negar? O primeiro poder de Deus foi instituído na luz ou nas trevas? Na luz. Ele falou, haja luz, né? A primeira, depois ele criou... Então, quando ele criou a luz, ele não tinha poder? Então. Ele só passou a ter poder depois que ele cria a luz? Exato. Antes ele já era poderoso. Já era poderoso, ele já era o todo. Então, o poder dele foi instituído onde? Nas trevas. Nas trevas, cara. Nas trevas. Se você é cristão e está assistindo isso hoje, você pode relutar contra isso. Mas é um fato, cara. Tá, Deus era Deus antes Antes, e ele tudo que ele estava instituído até aquele momento, tudo era nas trevas. Exato. Não, exato. E assim, você pega... E aí você já tinha parado para pensar nisso já? Não, isso... E é uma das coisas que as pessoas falam assim, quem nesse momento é quem criou Deus, né? Que aí entra num outro fato que acho que é um pouco mais mirabolante, mas, enfim, é uma coisa que também não existia há tempo. Sabe o que eu penso quando você começa a entender quem é Deus? Funciona assim, quando a tua cabeça entender assim, quando que é o início, a tua cabeça perde, porque não sabe quando é o início. É porque a gente sempre pensa em tempo. Quando você pensar assim, quando acaba o espaço, que você entender que o espaço não acaba nunca. Uhum. Quando você entender que o fim é só uma etapa, que o fim nunca chegará, que o espaço nunca terminará, você começou a entender quem é Deus. Sim, exato. E aí você entende que assim, o tempo e espaço são coisas criadas, não são... Na nossa cabeça, porque são etapas. Não, isso é que a gente está tão acostumado e a gente pensa assim, quem criou Deus? Mas Deus já era Deus antes de existir tempo, antes de existir espaço. Aí que eu quero te dizer, aí você quer pegar um ser desse e limitar ele na tua cabeça. Exato. Como é que você faz isso? Não dá. Não, e você sabe que eu tenho algumas aspirações que eu fico procurando conteúdos do tipo, assim, e aí eu vejo assim, igual esse do Big Bang é uma coisa que haja luz, e aí depois na criação de Gênesis, na criação do mundo, Deus chega a Abraão, se eu não me engano, Abraão, Moisés, não lembro, mas algum dos dois, ele que fala a ordem que foi criada as coisas do mundo. Teoricamente foi para Moisés, lá em Gênesis. Isso, em Gênesis. Então, o que acontece? Só que ele acerta... Isso a gente está falando... Moisés... Vamos colocar um contexto. Moisés era quase tão antigo na época de Jesus quanto Jesus é pra gente hoje. Beleza? Quase Sim, isso. Sim. Quase chegar perto, vai. Mas era uma coisa que não era tipo, foi ontem. Sim. Então... a gente está falando de quê? Quase 3 mil anos... 4 mil anos. 4 mil anos atrás. O Egito era como uma grande nação há 3.500 anos. Enfim, a gente tá falando de tempo pra caramba lá pra trás, entendeu? Então, tipo assim, não chega nem perto que eles foram descobrir, eles deram a teoria científica há 50, 60 anos atrás, que for, se eu estiver chutando... O Darwin, né?
Se eu estiver chutando alto, entendeu? Tipo, da teoria de quando foi, de que foi... primeiro nasceram eles, como surgiu a vida e até porque foram hoje... tendo várias divisões, né? A primeira... A primeira teoria de tudo isso mais consistente foi Darwin, né? Exato. E eu quero dizer assim, a teoria que eles chegaram a que ponto, o que foi criado primeiro, primeiro foi água, pá. E aí o que acontece? Primeira curiosidade, que seja, vou dar um exemplo, seja há 500 anos atrás, comparado a 4.000, é muito pouca coisa, é muito recente. E aí a gente fala que na Bíblia da ciência, eles têm a mesma teoria de sequência de que foram criadas as coisas. Mesma sequência, é verdade. Mesma sequência. Isso. Agora, como pode lá em Moisés falar... O cara saber sobre isso. O cara falar... Aí eu tava vendo um rapaz falar que ele falou assim, é uma chance entre 150 milhões. É mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Eu acredito totalmente nisso. Entendeu? Aí ele falou assim, então ele... Cara, beleza, você acredita... Existe a possibilidade dele ter chutado e acertado? Existe, 1 em 150 milhões. Agora, é muito mais propenso Victor, que a gente tem... É aquilo que eu te falo. O que eu acho é que essa questão das pessoas quererem limitar Deus e limitar as informações, isso que é o grande afasta, né? Da divindade. Entende? Não, exato. E você pega que, por exemplo, assim, quando a gente fala do natural e sobrenatural, eu acredito que o sobrenatural são coisas que a gente ainda não compreende, mas é natural, sim, entendeu? Tudo é natural e é científico e tudo ao mesmo tempo tá rodando, cara. E aí tem gente que fala assim, você pega um científico e fala assim, cara, Jesus fala que você foi... Deus na criação, Jesus não, né? Mas Deus na criação fala que você foi feito do barro. Aí você fala, cara, mas como do barro? Sabe uma curiosidade importante? Todos os elementos do corpo humano existem no barro. Todos. Assim. Não, ao contrário, né? Tudo que tem no barro tem no corpo humano. Isso, todos os elementos. Eu quero dizer assim, se você pegar os dois, estão... É porque teoricamente o barro veio... enfim. Mas assim, eu quero dizer assim, se você comparar os dois são os mesmos elementos. Com toda certeza. E aí a gente tem uma coisa que assim, aí você pega, vou entrar um pouquinho mais a fundo. Você pega que a nossa vida ela é inteira feita de carbono. Sim. Carbono é o elemento da vida. E foi o único responsável para a gente conseguir fazer aqui na Terra, e mesmo a gente tendo todo acesso ao carbono, todo o negócio, ninguém consegue fazer vida a não ser por outra vida. Sim, entendi o que você está falando. Ainda, né? Estão tentando fazer. Tentam. Ninguém. E aí eles explicam também por que a gente não consegue ter vidas em outros planetas, que principalmente agora com a vinda do James Webb aí, quem acompanha a astronomia, essas coisas, mas com a vinda do James Webb aí a gente está descobrindo muitas coisas. Inclusive que, por exemplo, assim, o James Webb ele é capaz de ver 13 bilhões de anos-luz daqui da Terra. Ou seja, se há anos-luz, ele está vendo o começo de tudo. Exatamente isso. E aí o que eles falam? Eles estão descobrindo galáxias que estão tão consolidadas há 13 bilhões de anos como a Terra está agora. Como a Via Láctea está agora. Você pode ter existido e deixado de existir, né? E aí eles pensam assim, como é uma coisa física, tipo assim... cientificamente impossível, assim como eles estão descobrindo agora que a gente pode estar dentro de um buraco negro, que totalmente. Também vai de encontro com o que a Bíblia fala, que a gente está num reino de Deus reservado. Então, se a gente estiver num buraco negro... Cara, mas sabe o que eu penso? Eu penso, existe um versículo bíblico que diz assim que Deus, a sua palavra não volta para si vazia, né? Ou seja, tudo que ele cria ou ele diz para ser criado, existe o porquê. Sim. Entendeu? Quando ele fez os planetas, que ele criou os planetas, vamos parar para pensar. Imagina que ele fez... Cara, as contas são astronômicas, mas até onde eu tinha visto algumas contas, era bem mais ou menos assim. A NASA tinha descoberto 11 mil universos como o nosso.
Mais ou menos uma coisa assim. Cada universo com aproximadamente 700 bilhões de galáxias, alguma coisa assim, ou um número ao redor disso. E cada galáxia com quadrilhões de sistemas solares. Isso é um universo que multiplicado por 11 mil até onde os caras acharam, né? E daí cada sistema planetário, cada sistema solar, abrigando mais, por média, 20 planetas, dependendo do tamanho da estrela. O nosso sistema solar tem 9 planetas. Tem gente que fala que é 10, fala que, né, acham outros planetas, 11, 12, 13. Hoje já ficou um monte de polêmica quantos planetas estão ao redor do Sol. Enfim. Mas a média é essa. Então, assim, tem muito mais planeta do que grão de areia. Sim. Nas praias da Terra. Quando a gente pensa isso, cara, Deus não faria esse grão de areia como um enfeite no meio de uma árvore de Natal com tanta luz. Eu acredito, cara, que cada planeta, isso é uma crença minha, cada planeta tem como função abrigar vida. A única coisa que existe são frequências de pessoas que nós não podemos ver de maneira diferente, né? Você pega, por exemplo, planetas que são feitos de gás, né? Júpiter, Saturno são praticamente feitos totalmente de gases, né? Uhum. E quem disse que lá não podem ter vidas de frequências e formas diferentes que nós não podemos ver? Exato. Né? Então, assim, para mim, qualquer planeta, cara, tá ou foi, ou será habitado, ou está habitado. Tem a teoria do grande filtro também, né? Sim. Que todos os outros planetas já passaram por um filtro que já tiveram isso aí, foram dizimados, e a Terra ainda vai ser dizimada ainda, sim, claro. E Deus não vai criar tudo isso, cara, se a gente for crer num criador que tem um controle, um maestro, porque não vamos aqui estender as quantidades de coincidências que tem, sim. Né? Mas, cara, é um maestro cuidando de tudo isso. Cara, criar tudo isso pra quê? Só pra... Não, cara, é muito maior do que tudo isso. Aí daqui a pouco a gente vai passar por essa coisa de terraplanista, que também a gente tem que respeitar, que cada maluco, né? Mas eu acho que esses caras não devem ter pego voo, né? Pelo Pacífico, né? Porque eles creem numa terra assim, né? E aí... ou leste e oeste vão deixar de existir, ou norte e sul deixa de existir, porque não tem como, né? Imagina que está aqui, ó. Então, se a China está aqui no canto e nós estamos aqui, se eu pego um avião pelo Oceano Atlântico, que é normalmente os voos que mais tem, eles vêm daqui para cá, beleza? E por baixo. Não, ele tá por cima, tá existindo. Mas se ele é para o Pacífico, como é que ele vai passar aqui debaixo da Terra? Então. Eu queria entender o que esses caras, entendeu? Né? Não entende o que é placa tectônica, né? Porque, por exemplo, se a Terra ela é plana, a placa tectônica não existiria. Não vai ter quebra, cara. Não existe quebra, né? Porque quebra ela tá reta, então é como se fosse você colocar um pedaço de sabonete, né? Uma panela de isopor boiando em cima de uma água. Né? E por que tem placa tectônica? Porque a Terra é dobrada. Então não tem que discutir isso. É uma coisa meio... Mas a gente tem que respeitar, né? A opinião de todos. Mas quando você vai entendendo isso, que tem bilhões, trilhões, quadrilhões, números incontáveis de planetas, cara, e alguém fazendo isso, tem um porquê ele está fazendo. Não tem como você dizer assim, não tem vida abrigando indivíduos ou abrigou indivíduos, entende? Talvez talvez a minha maneira de pensar, pelo talvez menos, não tenha vida do jeito que a gente imagina, encontrar outros seres humanos por aí. Eu acredito que talvez isso seja um pouco mais improvável pelas condições que exigem para ter uma vida humana, mas outras vidas em si... Até porque, por exemplo, assim, você pega elementos químicos, né, elementos da tabela periódica, por exemplo, você encontra no universo inteiro, entendeu? Sim. Entende? Isso a gente precisa, mas talvez a vida que a gente entenda como hoje como vida
ela não seja em outros lugares. Mas, como você falou, são frequências e outros tipos de vida que talvez a gente não consiga enxergar como vida. Você quer ver uma coisa? A inteligência artificial que está vindo aí é uma vida capaz de ser simplesmente uma alma correndo na... Você não acha que faz sentido? Porque é uma inteligência que vai acabar... Todo mundo já chegou a essa conclusão, que vai chegar tendo uma vontade própria. Tanto que eles estão... Já tentando, não é uma alma, sei lá. Tanto que eles têm a vida em silício, já ouviu falar disso? Que eles estão querendo substituir o carbono pelo silício para fazer uma vida e colocar uma inteligência artificial. Entendeu? Sabe o que eu acredito? Quando você lê escatologia, e tudo que você vê em termos de escatologia, as pessoas estão esperando, vamos supor, quando você fala da vinda da besta, por exemplo. Uhum. Né? Cara, eu acredito piamente e de uma maneira muito lógica que essa questão do filtro, uma hora vai acabar pra gente, né? Uhum. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que o fim do mundo vai chegar, você queira sim, quer queira não. Cientificamente tem não, até data, eu te explico, né? Por exemplo, eu morri, o fim do mundo chegou pra mim. Fim do mundo. O fim do mundo acabou pra mim. Não é fim da vida, né? Fim do mundo acabou. Pra mim, desse mundo acabou. Uhum. Né? Então, porque, na verdade, a Terra pode, como as pessoas dizem que acabou os dinossauros, então acaba e vem uma outra maneira. Eu acho que a gente está à porta de muitas coisas aí pra gente descobrir. Eu acho que quando a gente fala de IA, né, de inteligência artificial, eu acho que está muito ligada ao que vai acontecer também, que a Bíblia chama de Apocalipse. Porque Sim. Eu acho que isso é um dos grandes filtros da humanidade. Né? Você pensa o seguinte, que você quando tiver uma IA, a gente já tem hoje, vamos só juntar as peças, você já tem chips hoje que tem a capacidade de implantar na tua cabeça. Né? E tem a capacidade de implantar na tua mão e você, tive na China, você já tem chips já que você entra, pega as coisas, já vem com código de barra, que todos os códigos de barra as pessoas não sei se elas sabem, mas tem o 666 no código de barra. Uhum. A internet www são 6 números hebraicos, são 3 números hebraicos que significam 6. Uhum. Se você pegar o código de barra, o QR Code, aqueles 3 quadradinhos que as pessoas estão vendo ali, aqueles 3 quadradinhos significam 666. Na hora que faz a leitura, sabe? Uhum. Você vai ver que tem nas bordas tem 3 quadradinhos separados. Sim. Eles são número 6. Nos códigos de barras tem 2 barras finas, significam 666. Então, tudo que está ligado à tecnologia já está marcado pelo número 666. Sim. Né? Uma hora no outro programa a gente pode mostrar aqui que todos os códigos de barras, todos os QR Codes, todos eles, toda a internet está marcada pelo número 666. Uhum. Então, a gente já vê que os controles são feitos. Imagina que a inteligência... A gente vai ter uma promessa daqui a pouco que o celular que a gente tem na mão vai ser implantado um chip, já tem isso, que tem a capacidade já de baixar coisas na tua mente direto, você fazer ligação, essa tecnologia está pronta, disponível. Né? E você tem uma inteligência artificial que tem a capacidade de gerir informações e podendo até fazer download da tua inteligência ou colocar realidades na tua cabeça que não existiam. Cara, isso é assustador, né? Então eu acho que uma hora a gente pode falar sobre isso, mas quando você para pensar, essa que está muito ligado também à questão da religiosidade, para a gente ter uma noção o quanto o homem também está sendo dono dessa questão de entrar no seu próprio inferno, de entrar na sua própria condenação, de entrar na sua própria... Você consegue entender o que eu estou dizendo? Sim. Não, é tão real isso que parece que se a gente for pensar no conceito literal da Bíblia de Apocalipse, que a besta vai ser gay, Deus vai vir arrebatando, Jesus Cristo vai voltar para lutar contra a besta, enfim. Às vezes a gente é um cenário, a gente vive algumas coisas tão drásticas que às vezes é pior que esse cenário do Apocalipse bíblico. Sim. Tipo, por exemplo, assim, é uma coisa que às vezes eu brinco que às vezes pode nós mesmos como seres humanos, a gente igual
pandemia, ou IA, ou qualquer coisa, que parece que quando de fato Jesus voltar, não vai encontrar mais ninguém, que nós mesmos já se matamos. Já né? é verdade, isso. Entendeu? A gente as guerras tudo vai chegar, aí, vai né, ficar parecendo o John Travolta no meme lá. Cadê? Ué, entendeu? Porque, cara, não veio, entendeu? Então, tipo... Às vezes a gente não precisa, às vezes a gente precisa até de pedir salvação, porque a destruição a gente não precisa da besta para se destruir, a gente mesmo está se destruindo, entendeu? E acredito plenamente nisso que você tá falando, em termos de, tipo, até que a gente, até pensando na parte de religião, que a gente tem que tomar conta e pedir isso daí para que a gente realmente não caia numa coisa de precisar falar assim, foi o diabo que fez isso. Não, foi vocês mesmos. Eu acho que nós vamos escolher o nosso apocalipse, Exato. Nós vamos escolher o nosso inferno, nós vamos escolher o nosso próprio algoz e a nossa própria ida à luz. Eu acredito muito nisso. Não, você pega a pandemia, por exemplo, cara, que um negocinho fez e virou e nem foi, que coisa, hein? Imagina, paga mais um, já era, igual a extinção dos dinossauros. E assim, uma coisa que você falou interessante, que cientificamente o mundo tem data, né? Sim. Se eu não me engano, daqui 5 milhões de anos o Sol vai engolir a Terra. Porque o Sol tá crescendo. Nós vamos acabar assim ou sim, não tem o que fazer. Na verdade ele vai engolir... O filtro vai acontecer, não sei se hoje ou amanhã, mas vai acontecer. Eu não sei quanto tempo a gente dura, a gente tem teorias que a gente tem 6 mil anos, né? Que o Homem Sapiens entendeu esse fator inteligência, mas de verdade ninguém pode afirmar nada, né? Tudo que a gente ouve são só teorias e algumas chegando mais próxima de alguma realidade, né? Esse do Sol realmente é só um cálculo, porque o Sol está se expandindo e até chegar aí, assim, eles já viram outras através principalmente do James Webb agora, que tem outras estrelas que eles chamam de estrelas anãs, se eu não me engano, que é o Sol, que eles se expandem de um jeito e chega até um determinado tempo e depois encolhem, viram uma estrelinha pequenininha. Então, o Sol não vai ser diferente, provavelmente. Sim. Então... Já não é uma estrela tão grande, né? Uma estrela de quinta grandeza. Mas ela vai chegar ao ponto de engolir todos os planetas do Sistema Solar e queimar tudo eles e... Depois... porque se expande, né? Se expande e depois vira uma mini estrela. Mas assim, acredito muito que... Eu duvido muito que a humanidade chegue a esse ponto, sinceramente falando. Esperar o Sol terminar com tudo, quer dizer, né? Acho que até porque, por exemplo, quando ela começar a engolir Mercúrio ali, a gente já vai ter um fator solar gigantesco na Terra, onde ela vai ferver. É aí que entra, né? Que a gente está falando, bate muito com a religião, né? E é isso que é difícil, Vitor, a gente realmente afirmar o que realmente vai acontecer. Teorias existem, cara. Eu vi gente já dizendo assim, tipo, né, que Gog e Magog estava vindo e ia se juntar e acabar com Israel. Pô, a gente já está acabando com a guerra já aí, né? De certa maneira, não sei se vai ter de novo, né? Mas a cada pavio que você liga, né? Já na época da Segunda Guerra Mundial, Hitler era besta. Os cristãos chamavam ele de besta. O que eu acho, cara, que no final do fritar dos ovos... Ele era um besta mesmo, né? Mas... ele era um besta, né? Nós temos alguns políticos aí que não vou falar que são bem... Tem um monte de besta. Tem várias belas bestas aí, né? Inclusive no Brasil, né? Várias. Mas o que eu acho, cara, que para quem assiste a gente e se puder levar isso como conceito, é você escolher o lado cada vez mais do bem, né? Seja qual for a sua religião, e entender que Deus, o divino, o universo que criou tudo isso, ele espera o melhor de você. Assim, pelo menos eu acredito, né? E assim, falando comparando a religião aos atos que a gente tem hoje, normalmente quando você segue alguma coisa, eu, por exemplo, no meu pensamento cristão, quando eu sigo os ensinamentos de Jesus Cristo, minha vida melhora em muita coisa. Então, tipo assim, sei lá, você quer seguir uma coisa que você vai ficar vivendo uma vida, né, pesada, uma vida que você tá, tipo, sobrevivendo, depressivo. Não que depressão seja coisa espiritual, né? Sim. Mas que você vive aquele negócio, aquele martírio ali e tal.
Cara, beleza, escolha a sua. Cada um carrega a sua cruz, entendeu? Cada um paga a sua conta, como eu te falei. Eu tento buscar sempre sabedoria, até porque não é, tem coisa que o espiritual reflete. Eu acredito também que Jesus Cristo, além de ser a pessoa, o Deus encarnado ali em um homem, ele ainda era uma pessoa muito sábia. De ensinamento, não ensinamento só espiritual, mas ensinamento de falar, cara, você viver isso, um coaching muito bom. Um bom coaching, né? Um coaching muito bom. Valeria a pena realmente. Além de toda a parte espiritual, ele era muito inteligente. Então, tem coisa que na Bíblia você passa, você coloca e tal, que, cara, se você segue, dá certo, dá certo. Tipo... Eu te falo, tem gente que... O problema são os radicalismos, né? Uhum. Tem gente que fala assim, a Bíblia é só um livro de dominação. Sim. E aí dizem que já tem várias teorias que a Bíblia não é a palavra de Deus, tá? Várias pessoas falando sobre isso e tudo bem, alguém crê nisso aí. Uhum. E tem gente que acredita nas N versões e aí você vai vendo assim, cara, mas tem muita coisa que realmente aqui não está batendo. Até as versões em si já estão... Né? E você acreditar de uma maneira muito pia, sem você entender a quantidade de versões, inclusive, que estão vindo, linguagens que estão vindo, é complicado também. Não, tanto que o que eu tenho muito costume de seguir são historiadores e arqueólogos. Que, assim, por exemplo, eles entendem que se você ler alguma coisa da Bíblia pensada hoje, talvez não faça sentido. Mas se você pensa no modo que era a cultura da época que estava sendo escrito aquilo, você entende de outra maneira. Principalmente que quando a gente fala de tradução, se eu não me engano, eu posso estar falando errado, mas assim, eu acho que o Velho Testamento foi feito em aramaico. E hebraico também, se eu não me engano. Acho que tudo foi feito em aramaico. Até ali Cristo só se falava aramaico, isso. Aí depois no Novo Testamento foi tudo feito em grego. Grego, isso, já foi traduzido para o grego. E já foi quando foi ordenado, né, todas aquelas questões que foi organizar os livros, foram organizados em grego. Exato. Então, assim, quando a gente pensa na palavra, a gente não tem que pensar que é um livro literal. Por isso que eu acredito que a Bíblia é um livro vivo, porque ele é um direcionamento para você ter uma coisa. Não quer dizer que, tipo assim, cara, porque vamos supor, até porque tem coisas que, principalmente depois da vinda de Jesus Cristo, que faz a contraversão do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então, porque hoje a gente come carne com leite, entendeu? A gente come um cheeseburger. Porque a gente já tirou a ideia da carne com leite ser algo ruim. Porque a gente come carne de porco, entendeu? Porque a gente come... enfim, então são tudo interpretações que a própria Bíblia fala. Ó, quando Deus vem, ele fala que... Quando perguntam para ele como ia ser o Apocalipse, ele fala assim, ó... se eu não me engano a palavra é assim, ele fala assim... como chama? Cuidado com os falsos profetas e com as falsas palavras. Questione aquilo que você vê. É João que diz, né? Que viriam os falsos profetas, né? E aí, assim... Não, quando eles perguntam para Jesus como faz isso. Enfim, de qualquer forma, a própria Bíblia pede para questionar a própria Bíblia, entendeu? Então, você pode questionar, não é problema nenhum. Você não precisa falar assim, aquilo ali, então eu vim do barro e qualquer pessoa que falar ao contrário disso, eu vou julgar. Por isso que eu te falo que para mim são as 3 bases muito fortes, que você sai... Jesus, não pense que Jesus não sofreu todos esses questionamentos sobre escrituras. E quando vieram perguntar para ele o que deveria ser feito, Pedro veio perguntar, ele falou, olha, 2 mandamentos eu te dou. Entendeu? E as pessoas esqueceram disso. As pessoas são cristãs e praticamente anularam essa palavra. Exato. Independente do que Paulo tenha dito sobre aquilo que é, o que não é. Aí vão dizer, mas Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, não sei o que, cara. Mas Paulo era humano. Era. E eu vou dizer para você o seguinte, o que eu só posso crer é o seguinte, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Né? O meu fardo é leve. E essa questão de você levar uma vida leve e tranquila, as pessoas vêm dizendo, aqui tem que ser pesado, que cada um leve a sua cruz. Existe, mas quando você encontra Cristo, é leve.
E você simplesmente faça o seguinte: ame a Deus procurando entender e conhecê-lo todos os dias, sem tentar dizer a Ele quem Ele tem que ser. Sim. E ame o seu próximo, que é muito semelhante a amar a Deus sobre todas as coisas, como a você mesmo. Se você fizer isso, cara, tudo aquilo que você envolver, que são lei de todos os profetas, assim, né? E o que fala bem, você está cumprindo aquilo que é a vontade máxima do Criador. Exato. Então, cara, eu acho assim, a gente estava discutindo, se o cara fuma, se o cara bebe ali antes, né, da gente entrar aqui no programa. E a única pergunta que eu faço, cara, se esse cara está fumando, se é pecado ou não, as pessoas podem dizer o que for, mas se ele não está fazendo mal para o próximo, e se ele tem em si um amor por Deus, cara, pecado, a tatuagem, né? Eu tenho tatuagem. O pecado, a tatuagem, não beber, não ir em determinados lugares, né? Não em festa, enfim. Isso tudo são dogmas que as pessoas acabam criando para aprisionar as pessoas e culparem as pessoas, penso eu, porque eu não vejo em nenhum momento o próprio Cristo dando essa questão. Né? Existe uma discussão, né, de vinho. Às vezes você pega, por exemplo, Jesus, chegam a dizer que Jesus multiplicou o vinho não alcoólico, porque o vinho não alcoólico era não bom. Fermentado, né? Pô, cara, assim, umas coisas tão absurdas assim. O que determinava um vinho ser bom? Quanto mais alcoólico e fermentável ele era, melhor ele era. Sim, sim. Né? É tão fácil você determinar isso, porque assim, o que acontece? Como é que se usava antigamente? As pessoas davam o melhor vinho no início da festa. O que é o melhor vinho? O mais alcoólico. Sim. Porque depois que você bebia e ficava bêbado, se você desse um vinho ruim que não era alcoólico... Não percebia. Você não percebia porque você já estava como? Alterado. Alterado, não, caramba. Isso já estava na palavra da... Né? Não, mas tem gente que fala, não, porque o vinho bom era um vinho não alcoólico. Aí, assim, sabe, umas viagens que os caras fazem para dar explicação, né? E aí as pessoas deixam de preocupar com o que real deve preocupar, né? Eu acho que assim, sinceramente falando, se você for pegar hoje, tem igrejas que defendem o uso de álcool, falam não tem problema, tem outras que falam não, você faz abstinência de álcool, tem outras que não tem opinião definida. E acredito que é o seguinte, eu falo uma coisa, você não... Aí entra o seguinte, você não pode deixar de fazer nada porque você está sendo forçado a fazer. Por causa que aí eu falo o seguinte, quem encontra de verdade o Espírito Santo, na minha opinião, não faz nada forçado. Não, verdade. Não é uma coisa que você fala assim, cara, olha, tô morrendo de vontade de beber. Mas se aquilo te faz mal, o Espírito Santo vai dizer para você não deve, exato, porque aquilo não deve, e o você outro sabe deve. Você sabe uma coisa? A partir do você acaba de deixar fazendo, você acaba deixando de fazer as coisas meio que por osmose, assim, você começa a, tipo, deixar de fazer totalmente. Gradualmente, que quando você vê, você fala, cara... Sabe, aquela pessoa que embalada... Isso pra mim não faz sentido, simplesmente acabou. Não faz sentido e pronto, acabou. Mas se faz sentido pra você ainda, sentido para você ainda, não é o julgamento da igreja que tem que te fazer parar. Isso não te separa do amor de Deus. Isso também não te separa. Até porque, se a gente for falar de... eu brinco assim, não existe pecadinho e pecadão. Uhum. E se a gente separasse o mundo inteiro de pecadores a não pecadores, hoje, atualmente, a gente só teria um lado, que são os pecadores. Entendeu? É óbvio, a gente tem, acredito eu, né, que a gente tem que buscar uma evolução espiritual, até como uma evolução pra gente mesmo, como você falou, pra gente conseguir. Eu levo isso pra minha vida. Se a pessoa não leva, tudo bem também. Mas eu levo isso como minha vida para ter uma evolução, para ter uma coisa, para viver uma coisa a caminho junto com Jesus, entendeu? Então, eu levo isso. Beleza, se as pessoas não quiserem levar, mas é minha base de vida, entendeu? Agora, não é porque o pastor vai ficar bravo se eu beber, porque se eu vou, hoje eu sou do Ministério de Louvor da igreja, vai ser assim, porque eu vou ficar no banco da igreja
Porque, primeiro, se, tipo assim, se existe isso, o banco, o negócio tal, nem vou, né? Não, já passei por igreja assim, não quero. Não quero. Eu tô falando, hoje eu prezo para fazer uma coisa única e exclusivamente para Deus e para a gente conseguir fazer uma coisa para justamente daquela gente pro diabo, para o Satanás, que a gente fala, não se glorificar, né? Não se fortalecer das energias negativas, que às vezes a pessoa pode, como você falou, Darwin, nada se cria, nada se nada se cria, nada se perde. Nada se perde, tudo se transforma. Então aquela energia ruim pode ser transformada ainda. Sim. Então acho que aquele minha frequências missão podem trocadas, né? Minha missão dentro daquilo, quando uma pessoa chega na igreja ou tem um contato. E aí, eu falo o seguinte também, entrando um pouco mais profundo, você falou de balada, de festa, tal. Eu acredito também, como cristão, que a gente não só pode estar em ambientes como esse, mas como a gente deve estar em ambientes como esses. Mas preparados para ser a troca de energia das pessoas e não o contrário. A luz brilha no escuro. No escuro, né? Então, se a gente deixar o escuro ser escuro, a gente está simplesmente brilhando para ninguém. Então, Deus fala que a gente tem que ser o sal da terra. Você não vai brilhar no claro, né? Claro por si só. A gente não tem que ser o sal da terra. Então, não é o sal sem nada, o sal no mar, não vai dar em nada. A comida que já foi... já tá salgado, né? Já tá salgado. Então, tipo, o que a gente tem que ser é justamente estar presente nesse negócio como um exemplo, talvez, não um exemplo, mas uma luz ali dentro para quem às vezes está precisando. Porque tem gente que, por exemplo, vou dar se a gente, não é o foco, né? Mas se a gente entrar em depressão e drogas, isso eu falo álcool, cigarro também, são pessoas que estão buscando refúgio daquilo. Uma pessoa que fuma, por exemplo, Tom que fuma, ele fuma porque ele está estressado, ele está fazendo negócio. Um cara que bebe, ele bebe porque ele quer... a vida dele bêbado, o estado dele bêbado é melhor do que a realidade padrão dele. Entendeu? Então, a pessoa às vezes não quer estar naquilo. Não é que ela quer falar assim, nossa, eu tô tudo bem, eu vou beber. É porque às vezes ela tem... A felicidade depende daquilo. Então, quando a gente às vezes vai ser luz, talvez a pessoa tenha uma consciência melhor, não que ela tenha que parar, mas que ela não dependa mais daquilo para viver, entendeu? E aí a gente pode, isso eu acredito plenamente, que não que seja um pecado, que se você beber o negócio, você vai pro inferno, não acredito nisso. Mas acredito muito que você pode ser luz dentro de gente que às vezes está nas trevas porque se afundou em alguma coisa, entendeu? É isso que eu acredito. É isso aí. E tem mais... E é uma coisa que, assim, falando em religião em geral, acho que muitas pessoas podem estar assistindo, né, a gente, né, e falando, mas eu não concordo com aquilo, não concordo. Eu acho que quando a busca do divino também abre nosso coração, assim, sabe? Abre a nossa mentalidade, abre muita coisa que a gente... Deus, como você falou, Jesus, ele chegou e falou pra gente, amar o próximo como a si mesmo. E aí tem 2 pontos nisso tudo. É que às vezes você ama mais alguém do que você mesmo. Esse é um outro problema. E às vezes você tem que, tipo, moderar pra você também perceber se você tá se amando. Porque às vezes você ama todo mundo, não ama você. Você não pode dar aquilo que você não tem, né? Exato. Então, por exemplo, assim... amor próprio... Mas assim, às vezes a pessoa dá vida por todo mundo e não cuida dela mesma. Entendeu? Tem muita gente que é assim. Eu sou por algumas pessoas, por exemplo. Então a gente também tem que saber que se a gente tá amando mais uma pessoa, mais do que a gente pode se amar mais. Então aí a gente pode se cuidar, pode fazer um negócio, tal. E também que quando Deus fala para amar o próximo, ele não coloca condições. Ele não fala assim, ame ao próximo, mas se ele for de direita, se ele for de esquerda, se ele for gay, se ele for hétero, se ele for tal, não fala nada, ele só fala ame ao próximo. Cara, eu vi o Danilo Gentili, você tocou falando uma coisa uma vez, ele disse o seguinte, ele estava falando sobre... para Deus, o amor nunca foi um sentimento. O amor é um mandamento. Exato. É o amor ágape, né? Não, amar o próximo como a ti mesmo. É uma ordem, não é Sim. Você não tem escolha. Sim, exatamente. Não, total.
E quem conhece eu particularmente, quando eu tô na presença divina, e já teve muitas coisas na minha vida que eu falo, cara, se não for Deus, eu não tenho explicação, foge totalmente do meu raciocínio, e é isso, não sei o que falar. E eu brinco até que, tipo, tem vezes que, na minha crença, que Deus pega o meu livre-arbítrio, joga no lixo e fala assim, ó, vai ser assim, pronto, não adianta você lutar contra isso, acabou, vai ser assim, acabou. Entendeu? Eu tenho essa experiência de vida, mas cada um com o seu ponto. Vitor, valeu. Eu acho que a gente deve falar mais ainda sobre religião e até fim dos tempos e inteligência artificial e ciência nos próximos programas. Foi muito legal esse bate-papo. Que legal. E para os próximos a gente vai falar muito ainda, porque esse papo vai longe, né? Bom, acho que esse quadro aqui é pelo menos uma vez por mês a gente consegue fazer, e depois a gente vai... E quem sabe a gente emenda mais alguns. O pessoal que estiver gostando, deixa aí nos comentários, né? Pra gente saber se gostou desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal. Acho que até se a gente se empolgou um pouco, já tem 1h30 que a gente tá gravando, caso. Mas pra você que quer ver mais conteúdos como esse, né? Deixa aí seus comentários também. Se inscreva, deixa o sininho lá. Dá o like. Segue a gente no Instagram. No Instagram, Sem Papas, né? Tudo Sem Papas, PDC, em todos os lugares. E é isso. Valeu. É isso. Até a próxima.